Gente, bom dia. De coração, senti no meu coração que Deus falou pra mim agora que hoje é um dia muito especial, porque é um dia que alguns de vocês tomarão a decisão de abandonar a sua igreja, a sua religião, de abandonar o seu pastor, para que você possa verdadeiramente começar a ler a Bíblia e praticar a Bíblia. O Senhor me disse que, filho, prega essa palavra, eu tenho certeza absoluta de que a minha palavra não voltará vazia. Porque muitos estão nessa página buscando a minha palavra e eles estão frequentando igrejas achando que a minha palavra estará lá. Mas eu quero que você diga a eles que a minha palavra está na casa deles. Basta que eles tenham um coração sincero e que eles se debrucem sobre a Bíblia. Porque ali eles conhecerão a minha palavra, ali eles começarão a entender o que eu quero e eles se afastarão cada vez mais desse covil de mortos, que são as igrejas, que elas aprisionam o meu evangelho dentro de quatro paredes, quando na verdade o meu evangelho ele não foi posto para ficar entre quatro paredes de igreja. O meu evangelho ele foi posto para que você entenda e vá por todo mundo e pregue. Assim disse o Senhor ao meu coração, e assim eu estou dizendo para você. Então perceba que o Senhor, Ele quer que você saia dessa igreja porque o Evangelho está sendo enclausurado. O Evangelho do Senhor ele está sendo colocado entre quatro paredes. Ele não está sendo disseminado. O Evangelho de Cristo, ele foi posto para que nós leiamos e saiamos de nossas casas e evangelizemos as pessoas, onde quer que nós pisemos. Não é necessário que você saia pelas ruas pregando o Evangelho. É necessário que você pregue aonde quer que você vá. Se você vai para o trabalho, que as pessoas vejam que você é um exemplo cristão. Se você vai conversar com seus amigos, é necessário que as pessoas vejam que você é um exemplo. Então perceba que o Senhor não quer que você fique enclausurado numa igreja. E eu vou ler uma palavra para você agora. Você que se sentiu tocado, você que se sentiu o coração ardendo, com desejo de procurar alguma coisa nova que a sua igreja evangélica não tem te dado. Eu quero ler algumas palavras de Deus para confirmar isso no seu coração. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Gente, Jesus está confirmando aquilo que eu disse antes. E essa é a grande prova de que não sou eu que falo por mim, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o meu templo é o Espírito Santo de Deus, de tal forma que o que eu falo não provém de mim, mas provém do Espírito Santo de Deus, porque o que eu falo não são palavras humanas, são palavras de Deus. Então perceba que o Espírito da verdade que tem dentro de você, ele está te incomodando sobre as mentiras da sua religião. Você tem visto coisas na sua igreja que você não tem concordado. Você tem visto que essas pessoas não estão servindo a Deus, são pessoas mentirosas, soberbas. São pessoas que fingem que servem a Deus, mas não servem. Então perceba que Deus, por meio do Espírito Santo, ele disse que o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas você conhece, porque ele habita convosco e estará com você. Abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, ele não aceita mentira. Se você vê os crentes mentirosos, o que eles dizem? Ah, mas o erro está em todas as igrejas. Se você for procurar o erro, então você não vai parar em igreja nenhuma. Por quê? Porque eles não têm o Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade, eles não conheceram o Espírito da verdade. Eles têm o Espírito da religião. Eles defendem a religião, eles não defendem a palavra de Deus. Entendeu a diferença? Mas Jesus diz, mas vós conheceis o Espírito da verdade, porque ele habita convosco
e estará em vós. Então perceba que Jesus disse que o Espírito da verdade está entre nós, ou seja, em você. A palavra de Deus é clara quando ele diz que não há comunhão entre luz e trevas. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Jesus disse que ele é a verdade. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Então, aonde você vê mentira, você tenha certeza que ali tem o dedo de Satanás. Porque se Jesus disse que é a verdade, ele não pode estar num lugar que tem coisas mentirosas. E você tem visto muita mentira dentro da sua igreja, pessoas que dizem que servem a Deus, mas não servem. Pastores que dizem que servem a Deus, mas têm acepção de pessoas por quem dá um dízimo maior. Pastor que prega dízimo. Dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Deuteronômio capítulo 14 explica isso. O livro de Levítico também. A história do dízimo é uma grande mentira. Dízimo nunca foi dinheiro, gente. Como você pode achar que a sua religião tem o dedo de Cristo se ela está cheia de mentira? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida em João 14,6. Ele é a verdade. Satanás é o pai da mentira. Então torno a repetir. Aonde tem mentira, tem o dedo do diabo. Eu quero que você... Gente, compartilhe essa mensagem. Eu quero que você marque seus amigos nos comentários. Marque seus familiares nos comentários. Eu preciso que vocês tenham uma atitude para ajudar a gente a divulgar a palavra de Deus, porque muitos de vocês não fazem nada pelo reino de Deus. É preciso que a gente comece a se unir para que a gente possa disseminar o verdadeiro evangelho. Eu preciso da ajuda de vocês, porque vocês, igual a mim, são iguais a mim. A mesma missão que Deus me deu, Deus deu para vocês também. Ou vocês pregam o evangelho, ou vocês nos ajudam a evangelizar. O que não dá é você deixar essas pessoas morrerem dentro dessas religiões. Porque muitas pessoas estão sendo mortas pelo engano de Satanás. Satanás tem uma desculpa para tudo. Ele sempre diz que, se você procurar a perfeição, você nunca vai encontrar. Claro que eu vou encontrar a perfeição. A palavra de Deus ela é perfeita. Deus é perfeito. Ele diz que nós temos que nos santificar a cada dia. Como você diz que o ser humano não pode ser perfeito? Seremos perfeitos em parte, mas futuramente seremos perfeitos totalmente, como ensina a palavra de Jesus Cristo em 1 Coríntios capítulo 13. Então buscar a perfeição é algo que é o seu dever, é o meu dever. E buscar a perfeição significa se isentar de todo tipo de mentira. Você precisa sair desse antro de mentira que é a sua igreja. Não adianta você querer buscar Jesus em um lugar que tem mentira. Porque Jesus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Então Deus está te alertando. Eu tenho certeza que a partir de agora você abandonará a sua igreja e você passará a servir ao Senhor em espírito e em verdade, lendo a sua Bíblia, praticando a palavra, longe de todo tipo de religião. E você verá que, assim como eu, quando eu era evangélico, as pessoas diziam que me amavam. Mas a partir do momento que eu comecei a pregar a palavra de Deus, todos começaram a me odiar. E as pessoas que diziam que eram as minhas amigas, elas me abandonaram. Nenhuma ligou para mim e começaram a dizer que eu era desviado. Como assim desviado se eu estou lendo a Bíblia e praticando a palavra de Deus, queridos? Então perceba que os religiosos, eles são servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. Eles te negarão por você passar a servir a Deus com todo o seu coração. Alguns te chamarão de fanáticos, como se você tivesse fé, como se o simples fato de você ter fé e a sua fé crescer fosse fanatismo. Não é fanatismo nenhum. Essas pessoas não leem a Bíblia, queridos. Então perceba no versículo 21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, aquele que guarda a palavra de Deus no coração, esse é aquele que ama Jesus Cristo. E aquele que me ama será amado. Ou seja, se você não guarda o mandamento de Deus no seu coração e nem o guarda, você não é amado por Deus. A palavra ensina isso. Porque aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado. E eu o amarei e me manifestarei nele. Então Jesus só se manifesta naqueles que leem a Bíblia e guardam os mandamentos dele.
Jesus não disse que se manifestará em alguém que frequentar a igreja. Jesus não disse que vai se manifestar em alguém que frequente algum tipo de congregação. Jesus não disse isso. Jesus disse que vai se manifestar naqueles que observam seus mandamentos e guardam seus mandamentos. Porque Jesus sabe tudo, querido. Para de se enrolar. Você sabe que a sua igreja é uma mentira. Eu ficava extremamente irritado quando eu ouvia a musiquinha do Visitante. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença... Coisa idiota, coisa mongoloide, coisa de gente idiota. Pessoas batendo palma para isso. O pastor dizia, olhe para o lado e diga para o seu irmão que ele vai vencer. Diga para o seu irmão que ele vai superar essa dificuldade. Gente, isso não é evangelho não, isso é autoajuda. Você pode chegar para... Gente do céu, que coisa horrível. Como você pode participar de um lugar desse? Como que você pode olhar para o lado e olhar para uma pessoa e repetir o que um cara lá na frente está mandando você repetir, gente? Jesus disse, ide pregar o evangelho a cada criatura. Jesus não disse, olhe para o lado e diga que seu irmão é uma bênção. Gente, será que vocês estão tão cegos que vocês não conseguem enxergar isso, que isso é uma mentira, que isso está levando vocês para o inferno? Gente, é muito difícil de falar, porque chega a doer no meu coração ver pessoas dentro da igreja sendo manipuladas por pessoas que usam vocês para aparecer. Essas pessoas que conduzem vocês ao inferno, essas pessoas elas sofrerão muito, porque Deus confiou a eles uma oportunidade de poder levar o evangelho e eles não foram em frente, não levaram o evangelho. Por isso Jesus disse, ai de vós que não entrais no reino de Deus e também não deixais que os outros entrem. Então Deus está te dando essa palavra para que você saia dessa igreja, para que você debruce sobre a lei de Deus e guarde seus mandamentos, porque essa é a única forma de Deus chamar. Porque aquele que não guarda os mandamentos de Deus, esse não ama a Deus. Olha a sua vida de pecados, eu não preciso ficar aqui dizendo para você, você sabe muito bem que você tem vivido uma vida muito errada, uma vida miserável, afastada diante de Deus. Não há um resquício da palavra de Deus dentro do seu coração. O que há é o resquício da religiosidade, onde você cita versículos, lembra de versículos aos domingos, ou lembra de versículos na quarta-feira de manhã, e só vai lembrar de Deus na sexta-feira à noite, ou nem lembra, ou passa semanas e meses sem lembrar de Deus, sem ler a Bíblia, sem estudar, sem preocupação com o Evangelho. Então perceba que você não tem Jesus, porque Jesus só se manifesta naqueles que o amam. A palavra está dizendo isso, querido. Não adianta você dizer que Deus me ama, mas deve ter um monte de gente aí nos comentários dizendo, você fala isso, mas Deus é amor e Deus ama a todos. Não, Deus não é amor não, querido. Eu não sei quem foi que te disse isso, Deus é amor. A palavra de Deus ensina que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Você precisa ser justo e reto. E para ser justo e reto, você tem que conhecer os mandamentos de Deus. O Salmo 119 é muito claro em relação a tudo isso. Se você tivesse um mínimo de conhecimento de português, você perceberia que o amor de Deus, ele foi usado no passado. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus amou. Amou é passado. Você precisa, a partir de agora, valorizar o sangue de Cristo. Porque Deus amou e o plano dele se concretizou. A partir de agora, todo aquele que crê no Evangelho será salvo. Essa foi a forma de Deus amar. E Jesus está entre nós. E basta que você creia no Evangelho, que você valorize o sangue de Cristo, para que o amor de Deus ele se manifeste em você. Não pense que Deus te ama por você ser um pecador, não, querido. O Senhor está te chamando ao arrependimento agora. O pecador já tem o destino dele, e é o inferno. A palavra de Deus ensina isso. Se na sua igreja você ouve que Deus é amor e te perdoa por todas as coisas, isso é um problema seu. Existem igrejas homossexuais, igrejas para lésbicas, igrejas para bêbados. O Satanás ele tem uma ideia para tudo. Satanás sempre te dirá que Deus te aceita como você é, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus manda você transformar a sua mente continuamente para que você possa compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, Jesus Cristo disse para a adúltera, vá e não peques mais. Eu te perdoo, mas vá e não peques mais. Então perceba que Jesus ele abomina o pecado. Ele exercita a misericórdia, ele nos perdoa, mas ele nos chama ao arrependimento dos pecados, para que o nosso coração se converta e nós possamos aguardar os mandamentos para que ele nos ame.
Então, ou você se converte de coração, ou você vai passar a sua vida vivendo na enganação da religião, e quando você menos esperar, você vai morrer e vai estar diante do trono de Deus, sendo julgado e lançado ao inferno. Então, leia a história de Lucas 16, do pai Abraão. Acho que eu vou até pregar essa palavra para vocês. Lucas 16. Então, daqui a pouco, talvez eu pregue Lucas 16 para vocês. Queridos, é isso. Espero que vocês tenham ouvido essa palavra, que vocês possam compartilhar essa palavra. Nosso objetivo aqui é levar o conhecimento, levar a instrução, organizar soldados de Deus. Soldados com conhecimento, soldados com a espada desembainhada, soldados com o capacete da salvação, com o escudo da fé, e não soldados religiosos, que estão desarmados e despreparados para lutar contra o diabo. A palavra de Deus é a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé, a pregação do Evangelho são os nossos pés. Então perceba que há servos armados e há servos desarmados. Se você está dentro de uma igreja evangélica, você está desarmado, eu tenho certeza que a partir de hoje você abandonará a sua igreja, seja ela católica, seja ela evangélica. Eu tenho certeza que você irá abandonar a sua igreja para começar a servir o Senhor em sua casa, em espírito e em verdade, porque é o que Ele quer. Deus não quer que você vá para templos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender que Deus está dentro de nós. E quando você começar a agir assim, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. As pessoas dirão que você tem que ir para a igreja, que você está desviado. Mas Deus confirmará a sua fé de maneira sobrenatural. E o que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Porque se nós pregássemos para agradar os homens, nós certamente não seríamos servos de Cristo. Assim ensina a palavra do Senhor, quer você creia, quer não. Então é isso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.